Olá, irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para o nosso terceiro estudo. Nós estamos estudando essa carta pastoral sobre liturgia, né, sobre o culto na IPB. Nós já tivemos duas aulas sobre isto e hoje nós teremos a nossa terceira aula, né? Temos um assunto muito interessante a tratar hoje, que é sobre o culto mesmo. Qual é o princípio regulador do culto? Como que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, entendemos como que nós devemos cultuar a Deus, certo? É interessante, isso é importante falarmos nesse estudo, porque muitas vezes nos perguntam, né? Já me perguntaram várias vezes como pastor, por que que não se coloca isso na igreja? Por que que não se coloca isso no culto? Por que que no culto não há danças, não há teatro, ou não há algum tipo de manifestação cultural durante o culto, né? Como, por exemplo, você colocar ali uma apresentação artística. Já teve casos de se colocar um octógono, né, de UFC no meio do culto. Parava-se ali, né, e tinha o UFC dentro do octógono, né, ali durante o culto. Por que que a nossa igreja não faz isso ou aquilo? Por que que nós não apagamos as luzes, né, e colocamos um jogo de luz durante o culto? São perguntas que muitas vezes chegam a nós, e nós precisamos respondê-las, né? E a resposta, na verdade, inicial a esta pergunta é simples. É porque nós entendemos que o padrão, o princípio de liturgia, ou seja, do nosso culto, não são as invenções ou inovações humanas. Também não está relacionada aos modismos, né? Aquilo que a igreja tenta fazer para atrair pessoas. Nós cultuamos a Deus pela palavra de Deus, né? Nós vamos ver algumas coisas relacionadas a isso nessa aula, ok? Então, eu chamo a sua atenção, então, para nós iniciarmos aqui o nosso terceiro estudo sobre os princípios de liturgia na IPB, certo? No estudo um nós já falamos sobre o culto ao Senhor, a importância de uma carta pastoral, o que que é culto, os tipos de culto, né, individual, familiar e comunitário. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a vida cristã e o culto, né, nossa vida de adoração, que é contínua, e o culto, né, que tem data, hora e local determinados. A questão do templo, que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, não há um local mais santo que outros, mas pela conveniência, geralmente nós optamos de ter um local de culto para nos reunirmos, né, e cultuar ao Senhor. E a igreja, como uma comunidade social, e nós já vimos que não há problemas de nós sermos uma igreja feliz, alegre, né, uma igreja animada, mas precisamos apenas ter alguns devidos cuidados. Mas a igreja, alguns eventos de cunho social, como, por exemplo, uma noite culinária, um luau, um sarau de poesia, uma noite com danças, né, apresentações artísticas de dança, teatro, de fotografia, de obras de arte, né, de pintura. E a igreja, ela é uma comunidade social que vive em sociedade, mas há um local específico para essas coisas que não é dentro do culto, certo? São atividades de cunho social que devem ser separadas, né? Uma coisa é o nosso culto a Deus, outra coisa são essas atividades de cunho cultural. Então, como nós já falamos na introdução, o princípio regulador do culto, o que que regula o culto, o que que determina que elementos devem fazer parte do culto, são as Escrituras. Então, a palavra de Deus é quem vai nos dizer o que que deve ter no culto e quais princípios são os norteadores para isso. Então, o culto público, ele é alvo de diversas regulamentações, normas e princípios revelados na Escritura. A Escritura coloca diante de nós essas orientações, essas normas, esses princípios para cultuarmos. Um exemplo disso são os dez mandamentos, onde os primeiros mandamentos, ou os primeiros quatro mandamentos, eles dizem diretamente sobre o nosso culto ao Senhor, né? Em Êxodo capítulo 20, por exemplo, somente Deus é quem deve ser cultuado. Durante o culto, nós não cultuamos outros deuses ou imagens, nós cultuamos a Deus apenas, certo? Nós não
enaltecemos homens, nós não glorificamos homens, nós não devemos aplaudir, né, os homens durante o culto. Nós apenas cultuamos a Deus, e é o que revela o primeiro mandamento. Certo? O segundo é não adorar imagens. Somente o nosso Deus é digno de toda a honra e toda a glória, e isso precisa ser demonstrado no culto. Nós cultuamos a Deus quando nós também não tomamos o seu nome em vão. Não, o seu nome é para ser cultuado com reverência, em espírito e em verdade. E como parte do nosso culto a Deus, nós devemos então guardar o sábado cristão. Quando eu falo sábado aqui, eu não estou me referindo ao Shabá, né, ou ao sábado dos adventistas, certo? Mas o sábado cristão, certo? A partir da ressurreição de Cristo, né, a igreja primitiva passou a guardar o domingo, o dia que Jesus ressuscitou, certo? E já vimos que independente do dia que nós separamos para cultuar a Deus, eu não vou entrar nesse mérito ou nessa questão agora, mas o fato é que nós precisamos separar um dia para cultuar a Deus. Então, observemos que os quatro primeiros mandamentos falam aspectos relacionados ao culto ao Senhor. Então, disto nós tiramos a importância desse culto, a importância do que é olhar para a Escritura e ver o que ela ensina sobre adorar a Deus. Certo? Sobre isso, a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, vai declarar o seguinte: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. A vontade revelada é a palavra de Deus, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras. O que nós vemos muito hoje em muitas igrejas são justamente invenções e imaginações de homens. E até algumas sugestões de Satanás, porque às vezes há algumas aberrações tão terríveis no culto que nós ficamos até pasmos e ficamos nos perguntando: isso é tão absurdo, como que uma igreja pode realizar essas coisas? Então, há coisas que destoam muito da palavra de Deus. Então, quando a nossa Confissão de Fé de Westminster, né, que é um símbolo de fé da nossa igreja, é uma representação daquilo que nós cremos da palavra de Deus, diz: olha, o único modo de adorar a Deus, de cultuar a Deus, é como Ele quer, é como Ele limita, como Ele instituiu na sua santa palavra. Ainda continuando sobre isso, falando da Confissão de Fé de Westminster também, ó, ainda no capítulo 21, o conceito refletido nessa seção, né, da Confissão de Fé de Westminster que nós lemos, tem sido chamado na tradição reformada de princípio regulador do culto. Ou seja, é aquilo que determina o que deve ter e não ter no culto. Ele nos ensina que o culto que é aceitável a Deus é aquele que é oferecido de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras. Então, se você quer agradar a Deus com relação ao culto, você precisa olhar para a palavra de Deus e lá Deus vai dar os princípios de como ele quer ser adorado. E que ele não tem prazer em um culto onde constam invenções humanas, por mais antigas, atraentes, e muitas são bem atraentes, né? Bem intencionadas, contemporâneas e razoáveis que possam parecer. Então, isso daqui é importante, irmãos, eu coloquei essa informação aqui porque ela é fundamental, porque às vezes essas invenções humanas, elas são atraentes, né? São coisas que atraem jovens, que atraem adolescentes, mas a Bíblia não coloca para nós cultuarmos a Deus com coisas atraentes. A Bíblia coloca para cultuarmos a Deus como Ele quer ser cultuado, como Ele quer ser adorado. Então, muitas dessas coisas são atraentes e elas atraem mesmo. Muitas delas são bem intencionadas, as pessoas que as fazem, às vezes por ignorância, às vezes por falta de conhecimento bíblico, elas fazem com boa intenção, certo? Muitas delas procuram contextualizar o culto de uma maneira muito contemporânea, certo? E o culto, é claro, ele precisa atingir a contemporaneidade, ele precisa atingir essa geração, mas o excesso dessas invenções humanas é que prejudica o culto,
certo? Então, por mais bem intencionadas, por mais atraentes, o que deve, irmãos, na verdade, atrair as pessoas ao culto não são os homens, não são as invenções humanas, não são os modismos no nosso tempo. O que deve atrair os homens ao culto a Deus é o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Escritura. Então, quando nós vamos cultuar a Deus, ou nós cultuamos a Deus conforme a sua palavra, ou na verdade aquele culto não será aceito de maneira nenhuma pelo nosso Deus, porque Deus, ele diz como quer ser adorado. É isso que nós vemos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando, por exemplo, usar, né, naquele contexto todo, quando Davi tenta levar a Arca da Aliança, né, novamente para Jerusalém, e usar toca, né, quando a arca vai tombando, ele toca ali na arca, e na verdade eles colocaram a arca, né, em cima de um carro, e Deus disse, não é assim que é para fazer. Vocês precisam fazer exatamente como eu estou mandando. A arca que representava a presença de Deus, que estava no templo, ela precisaria sempre ser transportada por aqueles varais, certo? Então, quando aqueles dois, esqueci o nome agora, apresentaram fogo estranho perante o Senhor, eles morreram, foram fulminados. Por quê? Porque eles estavam fazendo coisas, diz a palavra, que Deus não ordenava, certo? Quando Caim oferece a sua oferta, Deus recusa. Ele recusa Caim, rejeita Caim e a sua oferta. Por quê? Porque não é como o homem quer, é como Deus quer e como Deus mostra e revela na sua santa e bendita palavra, certo? Então, pensando nisso, irmãos, vamos então falar um pouco sobre os elementos de culto, certo? Quais são os elementos que nós vemos na palavra? Quais são os objetivos desses elementos? Então vamos lá, do culto público a Deus constam os elementos que são aquelas atividades determinadas pelas Escrituras nas quais o povo de Deus reunido se engaja com o propósito de adorá-lo. É para isso que nós cultuamos a Deus, para render ao Senhor adoração, para render ações de graças e louvor, ou seja, em reconhecimento por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós, sobretudo a salvação em Cristo Jesus, para dar a conhecer as suas petições. Nós, durante o culto, nós oramos, nós vamos diante do Senhor intercedendo, pedindo, né, colocando ali as nossas petições, os nossos agradecimentos, sempre tributando a Ele toda a honra e toda a glória. Mas também o povo de Deus se reúne para edificar-se internamente, ou seja, para que recebamos a palavra de Deus, para que é bênção para a igreja cultuar a Deus. Eu sempre falo em minha igreja que o culto a Deus é o melhor momento da nossa semana, porque nós somos edificados durante o culto principalmente pela palavra de Deus. E também, é claro, quando nós convidamos pessoas, e aqui um ponto fundamental, nunca deixe de convidar pessoas para ir ao culto, porque o culto também anuncia o evangelho ao mundo. Todo culto é evangelístico nesse ponto de vista. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada. E quando a palavra de Deus é pregada aos não crentes, então o mundo está sendo evangelizado. Então, por isso, para isso que servem esses elementos de culto. Se nos elementos de culto não tem essa visão, não tem essa aplicação, então há alguma coisa errada com eles. Então, ó, na determinação do culto e dos elementos que o compõem, devemos recorrer às Sagradas Escrituras. Por quê? Porque elas são a nossa única regra de fé e de prática, portanto, de culto. Lembrando sempre que a essência do culto no Antigo e no Novo Testamento é a mesma, certo? O objetivo era que Deus fosse glorificado, é que Deus fosse adorado, é que Deus fosse exaltado como Ele quer. É claro, irmãos, que no Antigo Testamento nós temos que ter um pouco de cuidado, porque muitas coisas que tinham no culto eram elementos cerimoniais, específicos daquele povo de Israel na adoração ao templo. Então, muitas coisas ali fazem parte da lei cerimonial. E é claro que isso nós não aplicaremos ao culto. Ninguém vai matar um cordeiro lá no culto, nem aspergir o sangue sobre alguma coisa. Claro que ninguém vai fazer isso, mas o princípio é o mesmo. A essência do culto é a mesma, que é adorar a Deus de coração
em espírito e em verdade, ok? Ainda falando aqui sobre os elementos, né, do culto, nem todas as atividades realizadas pelos seres humanos são próprias, adequadas ou eficazes para estes fins elevados. Embora muitas dessas atividades não sejam intrinsecamente erradas em si mesmas, elas não cabem no culto prescrito por Deus. Então, o que que essa carta pastoral nos ensina de maneira muito clara e orientadora e esclarecedora para as nossas vidas? É que, é claro, há sempre boas intenções em vários e vários elementos e atividades. E elas não são necessariamente erradas, mas elas apenas não fazem parte do culto. Elas simplesmente não devem ser aplicadas ao culto a Deus, como, por exemplo, as danças litúrgicas. De maneira nenhuma a Igreja Presbiteriana do Brasil diz que é errado dançar. É claro que tem toda a questão de sensualidade e isso daí nós devemos sempre ter cuidado com isso. Mas é claro que a dança ela não cabe no culto, certo? Por exemplo, não é errado um trabalhador, sei lá, vender pipoca, por exemplo, certo? Mas é claro que isso não vai ser feito, ou não deveria ser feito na hora do culto, ainda que seja uma atividade muito digna. Então, há certas coisas que não são erradas necessariamente, mas que apenas não cabem no culto, certo? Então, nós precisamos fazer essa diferença entre isso e ter sempre isso em mente. Então isso é errado? Não, não é que é errado. É que tem coisas que cabem no culto e tem outras coisas que não cabem no culto. Então, aqui, irmãos, estão listados os elementos de culto. Aí é o seguinte, ó, na minha carta pastoral, eu fui anotando, né? Porque embaixo desses elementos de culto, nós temos os textos, os versículos que mostram biblicamente quais são esses elementos. E eu, para facilitar, né, a minha própria leitura e estudo desse material, percebam que eu fui colocando aqui, ó, os versículos bem ao lado dos elementos. Então, assim, eu sei que não ficou bonito, porque minha letra realmente é terrível, certo? Mas eu acho que fica mais pedagógico, mais didático, colocar os elementos de culto e ao lado deles, colocar os elementos de culto. Então, eu quero passar esse dever de casa, essa tarefa de casa, para que você possa depois dar uma olhada nesses textos bíblicos, nesses versículos bíblicos, né? Dar uma pausa aqui no vídeo e vai ver esses elementos de culto à luz da palavra. Observe que todos eles estão na palavra de Deus. Então, quais são esses elementos apropriados de culto definido na Escritura? As orações, a leitura e a pregação da palavra de Deus. Inclusive, sem a palavra de Deus não há culto, porque a palavra de Deus é quem é o princípio regulador, é a palavra de Deus que vai direcionar as nossas orações, é que vai direcionar os sacramentos, é que vai direcionar os louvores, porque nós não vamos cantar coisas que não estão de acordo com a Escritura, ou seja, tudo no nosso culto é direcionado pela palavra de Deus. Então, nós oramos, nós lemos a palavra e nós pregamos a palavra. Também os cânticos, né, fazem parte do culto a Deus. Os sacramentos, né, tanto o batismo quanto a ceia, é claro, quando houver, não é todo culto, né, que nós temos batismo e que nós temos a ceia, mas quando houver, eles fazem parte do culto. Juramentos religiosos, nós podemos fazê-los, né? É claro que não é muito comum, né, nem rotineiro, não é praxe, né, fazermos, mas podem ser feitos. E em algumas ocasiões muito especiais, votos, jejuns, tá difícil sair, jejuns solenes e ações de graças. Esses votos aqui, essas ocasiões especiais, em ocasiões de guerras, né? A gente já vai falar um pouco sobre isso, né? E também é um ponto que é um pouco até polêmico, porque alguns não consideram, mas geralmente a Igreja Presbiteriana do Brasil considera também o ofertório, o momento de ofertas, né? Quando nós devolvemos ali naquela caixinha, no gasofilácio, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não para enriquecer o pastor, obviamente, não para enriquecer a igreja, obviamente, mas para que a igreja se sustente, para que a igreja possa pagar as suas contas, possa pagar os seus obreiros, possa investir mais em missões, possam comprar materiais de estudo bíblico e etc. Então, aqui, irmãos, estão os elementos do culto.
certo? Um detalhe importante, né, os irmãos devem ter percebido que a bênção apostólica, ela não faz parte dos elementos do culto, não tem biblicamente como nós defendermos e embasarmos que a bênção apostólica, ela necessariamente é obrigatória nos cultos. O que nós temos apenas é que os ministros, né, do evangelho são as pessoas que devem, né, são as únicas que devem impetrar a bênção sobre o povo de Deus, certo? Ao final dos cultos. Então, nós fazemos, entendemos que é interessante, que é importante para o culto a bênção do seu pastor sobre o rebanho, né, sobre o qual Deus o designou. E a questão de línguas e profecias, né, aí é outra história, foi tratada em outra carta pastoral, quando fala sobre o Espírito Santo. Mas nós sabemos, entendemos, né, que línguas e profecias, principalmente as profecias, nós já entendemos que não há profetas como nos tempos bíblicos, certo? A profecia que nós temos é a palavra de Deus, e já está revelada, já foi profetizada, e nós profetizamos quando anunciamos o evangelho. Já o dom de línguas, né, há muita discussão sobre as línguas, né, durante o culto, mas o que geralmente se segue é aquilo que o apóstolo Paulo ensina na sua primeira carta, né, no capítulo 12, no capítulo 14, principalmente, quando ele diz ó, que as línguas, por exemplo, nós sabemos até à luz de Atos que são outros idiomas, que a pessoa fala ou entende, certo? Então, se as línguas forem de acordo com a palavra de Deus, e outra coisa, se não tiver quem interprete, a Bíblia fala, fique calado na igreja. Tem que ser dois, no máximo três. Essa é a ideia aqui. Mas geralmente, irmãos, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu acho que mais infelizmente mesmo, as línguas que nós ouvimos hoje, como elas não são outros idiomas, elas na verdade não podem ser evidenciadas como bíblicas, porque as línguas na Bíblia são outros idiomas que são falados por pessoas que não falam aqueles idiomas. Mas aqui é outra história, só um ponto aqui de esclarecimento aos irmãos, ok? A confissão de fé menciona que em ocasiões especiais, o culto a Deus pode incluir elementos como votos, né, jejuns, já falamos sobre isso, e posteriormente ações de graças pelos livramentos. Quais são essas ocasiões? Guerras, calamidades públicas e outros acontecimentos extraordinários que devem levar a igreja a buscar o favor de Deus de maneira mais intensa. Então imagina que chega a guerra ao nosso país. Então, obviamente que a igreja precisa, pode, né, fazer votos, jejuns, né, momentos de ações de graças pelo livramento de Deus, e são apenas nessas ocasiões, certo? Então, via de regra, nós não fazemos apenas em ocasiões mais especiais. Todavia, é possível e mesmo desejável que haja uma variedade saudável quanto à sequência, frequência e intensidade com que os elementos de culto são empregados. A razão é que as Escrituras não nos fornecem uma ordem litúrgica fixa e estabelecida. E a tradição reformada jamais adotou uma liturgia única para todas as suas igrejas. Isso é importante, irmãos, porque cada igreja é diferente de uma outra igreja. Certo? Então, há igrejas, por exemplo, que o primeiro momento é o momento de confissão de pecados, que fazem parte das orações. Há igrejas que a ceia ou o batismo são realizados depois da pregação, outras antes da pregação, certo? Então não há uma ordem litúrgica definida, específica ou única. Então aqui isso nos tranquiliza bastante, porque as igrejas são diferentes umas das outras. E é saudável que haja essa diferença entre as igrejas, certo? Com relação, por exemplo, ao número de ceias por ano. Há igrejas que fazem a ceia a cada 15 dias, outras que, geralmente, a maioria das IPBs fazem uma vez por mês, no primeiro domingo. Eu já vi casos de fazer a cada 2 meses, até a cada 6 meses a ceia. Então, não há uma determinação bíblica com relação à sequência e à frequência desses elementos de culto. Mas o mais importante, irmãos, é que os elementos de culto estejam presentes.
que o culto seja com decência e ordem. Pode ser um culto mais animado? Pode. Pode ser um culto mais contrito, introspectivo, mais silencioso? Pode. Cada igreja tem as suas características, certo? Há igrejas que batem palmas como acompanhamento rítmico nos cânticos mais animados. Pode, pode. A IPB, nós vamos ver isso mais à frente. Ela não diz que não pode. Fica a critério do conselho, do presbitério, da própria igreja ali, das suas características. Mas o mais importante, irmãos, é que os elementos de culto estejam presentes. As orações, a leitura e a pregação da palavra e os sacramentos, certo? Também ali, é claro, os cânticos, o ofertório. O importante é que tenhamos esses elementos no nosso culto, porque são elementos bíblicos de culto, certo? Então vamos lá, chegando já ao final aqui, resumindo a nossa aula de hoje. A primeira coisa que nós vimos e aprendemos é que o culto público, errei aqui, língua portuguesa, desculpa, que o culto público é prestado a Deus conforme a sua palavra. Ou seja, a escritura é o princípio regulador do culto. Segundo, temos que vigiar para não realizar o culto com invenções humanas ou de Satanás. Então, se você, a sua igreja, ou se vocês estão praticando no culto algo que não está na palavra de Deus, como aquela lista que nós colocamos, analise, ore, tenha cuidado, volte à Escritura e veja se verdadeiramente aquilo é da vontade de Deus, se está na sua palavra ou se aquilo é uma invenção, certo? Baseada aí na atração de pessoas, de atrair pessoas, de tornar a igreja mais contemporânea e, por que não dizer, o que muitas vezes acontece, quando a igreja se torna muito parecida com o mundo, ela se torna mundana quando ela coloca no culto muitas coisas que não estão prescritas pelo próprio Deus na sua palavra. Os elementos bíblicos do culto são orações, leitura da palavra, pregação da palavra, cânticos, os sacramentos, que são dois, o batismo e a ceia, quando houver a necessidade. Certo? E nós já vimos, acabamos de ver que em ocasiões especiais, né, como juramentos, votos, jejuns, ações de graças, também podem acontecer no culto. Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje. Espero que tenha sido abençoador para você, para a sua vida, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Diante de tudo que nós já falamos aqui nesse estudo, a suma, o resumo é: irmãos, nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas. O nosso culto precisa da palavra de Deus para que ele ocorra como Deus quer. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para fazermos isso, precisamos olhar para a palavra de Deus e cultuarmos como Deus prescreve em sua palavra. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e até o próximo estudo, onde vamos falar de algumas circunstâncias de culto, que são coisas que não há uma definição bíblica com relação a elas, mas que nós precisamos decidir, certo? E para que o culto seja organizado, elas ocorrem em prol do culto a Deus e da organização, da melhor organização do culto a Deus, mas isso nós veremos lá no próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Fiquem com Deus, um grande abraço, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, seu Filho. Amém?